Olá, pessoal. Já pensou em pegar aquela ideia de segundo cérebro, mas documentar um sistema e você integrar isso no chatbot com IA para prestar suporte ou atendimento ao seu cliente? Se liga só que eu fiz isso e vou mostrar aqui como é que funciona. Olá, galera, tudo bem? Elton aqui fazendo, mexendo aqui na cozinha. Vamos ver o que vai sair. Eu resolvi melhorar um pouco a parte de anotações. Não tá ainda perfeito, mas já melhorou. Então, criei um modelinho para criar pastas. Isso já tá interessante. Mas o mais bacana é que eu consegui criar aqui também agora um módulo de agentes integrado com isso, tá? Então a gente pode criar agentes, dar papéis para esses agentes, vamos falar assim. Então, o primeiro que eu criei foi um de organizador de anotações. Vamos dar uma olhada aqui. Então, ele organiza, ele divide as nossas anotações longas em páginas menores para melhorar a busca. Tem aqui um prompt do que ele faz, ó, bem já grande. Beleza. Com base nisso, o que eu fiz? Eu tinha uma anotação que era um blocão gigante de texto sobre o Frotas, né? Como se fosse um passo a passo do Frotas. Eu vou colocar aqui só para vocês verem. Ó, ele dava aqui umas 600 linhas, mais ou menos. Ele tem todo um passo a passo, tanto da web como do app. Ó. Só que aí, tipo, não fica tão bom, né? E aí eu já fiz um teste aqui com esse agente. Ó, o organizador de anotações. Eu falei, ó, reorganize o caderno. Aí ele só pediu aqui qual que era. Eu falei, ó, o de documentação Frotas. Aí, pum, depois de um tempinho, ele processou e me deu, ó. Ele dividiu em 21 notas separadas, tendo meio que um índice e as notas filhas. E esse aqui foi o resultado, já ficou interessante. E aí ele tem um índice, se eu clicar, ele já faz essa navegação. Ficou um pouco lento aqui no meu computador, mas aí, ele faz, tá? Isso é interessante. E aí, complementar a esse agente que organiza as anotações, eu fiz um de suporte específico, onde eu posso vir aqui. Deixa eu escolher ele, suporte frotas. Vou startar uma nova conversa e vamos falar assim, ó. Como faço uma reserva? Ele tem que pesquisar na documentação de forma semântica, com inteligência artificial, me dá o resultado. Bom, o que ele trouxe? Para fazer reserva no sistema, siga os passos. Acesso, clique no botão mais, né? Preencha os seguintes campos obrigatórios: data e hora de saída, retorno, filial, cidade, justificativo e motivo. Funcionou legal. Passo 2. Selecione a categoria. Passo 3, o veículo. E confirme. Funcionou legal e ele me dá aqui, ó, quais foram as referências que ele usou para compor a resposta. Então ele achou nessas fontes e com base nisso que ele respondeu. Então, e a retirada do veículo. Isso vai ajudar muito no suporte mais básico, pode ajudar até o cliente se a gente colocar isso na ponta. E qualquer pessoa que estiver começando que ainda não tiver conhecimento em um sistema específico vai poder ver isso aqui. Para realizar a retirada, siga os passos: acesso, opções de identificação. Você pode fazer pelo QR Code, pela placa. O combustível, os avarias, checklist. Cara, tá bonitinho. E as fotos do veículo. A gente só tem que ir afinando as documentações para ter cada vez uma resposta melhor também, né? Mas já ficou bem interessante isso aqui, tá? Eu fiz também aqui na parte do construtor de agentes. A gente pode colocar aqui um nome, uma descrição, um prompt. Se ele pode navegar na web para procurar uma resposta ou não. Você pode definir qual que é o modelo. Pode um modelo externo. Permissão, para quem pode usar o agente. Ferramentas. Então, esse agente aqui, ó, ele pesquisa na base de conhecimento, lista, anotações, pode criar anotação nova e por aí vai. E já tem uma série de outras ferramentas que eu ainda vou testar para outras coisas. Ou a gente vai poder criar tarefas, ver tarefas, destrinchar tarefas.
entre mais um monte de outras coisas, o agente vai poder fazer. A parte de base de conhecimento, sim, você pode colocar os cadernos específicos da base de conhecimento aqui. Isso aqui é algo que eu ainda quero colocar, que é uma parte de MCP. Então a gente vai poder criar, por exemplo, um MCP em outro sistema e fazer o agente se conversar com outro sistema e trazer informação em tempo real. Análise de logs, análise de bugs, cara, muita coisa isso aqui dá para ajudar a gente no dia a dia. Chamar HTTPs. Aqui é uma ideia de fazer um agente conversar com o outro. Então você pode ter um agente de suporte que fala com um de abrir chamados e abre o chamado e devolve pro cara num chat, num ticket, aí vai. A gente pode ter tarefas que podem ser chamadas por API, né? Eu posso acionar um agente através de API, um webhook, ou posso ter até uma agenda. Todo dia, X horas, esse agente vai executar e fazer algo, que pode ser interessante. Métricas, então estou contabilizando já as chamadas e etc. Posso exportar até as conversas aqui para fazer uma análise em tudo que foi conversado durante o período para ver se eu preciso melhorar alguma coisa. Tá? E eu posso embedar. Isso aqui é algo que eu ainda não testei, mas quero testar. Ah, que a ideia é a gente girar. Ainda não tá funcionando, ó. Mas copiar aqui e embedar isso em qualquer outro lugar. E aí você já tem esse agente que vai funcionar. Tá? Com toda essa configuração aqui. Você só embeda ele num site, podemos embedar lá no site do próprio Frotas, esse componentezinho já tem um chat bot embutido de suporte com IA. Bem legal, bem legal. Gostei muito. Então, estou evoluindo isso aqui. Em breve quero disponibilizar isso aqui para os clientes e para os nossos usuários internos para melhorar todo o nosso processo de atendimento e de suporte, tá? Então, digam aí, o que vocês acharam? Faz sentido esse tipo de abordagem? Usariam algo assim na empresa de vocês?